bem-vindo a mais um episódio do nosso Chimarrão Informação com o Piva, um espaço criado pela Grosseries Peak para debater temas da nossa suinicultura brasileira e mundial. Eu sou o Neviton Brum, gestor de produção da Grosseries Peak, e hoje estaremos falando sobre qual o tamanho ideal do sítio 1. Quantas fêmeas podemos alojar em um sítio 1 sem comprometer questões de biossegurança? Piva, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Neviton. Piva, qual a tendência na sua visão de tamanho de sítio 1? A gente tem visto se falar em unidades maiores, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Neviton, eu acho que a nível mundial, o tamanho das granjas sítio 1 são maiores hoje, ou as granjas construídas hoje são maiores do que as granjas construídas há 5 anos, 10 anos atrás. Isso é inevitável, ou seja, é uma coisa assim que acontece no Canadá, apesar do Canadá não ter muita construção de granja, mas acontece nos Estados Unidos, acontece muito no México, acontece principalmente em países da Ásia. Tá? Então é uma realidade o tamanho de granjas. Tá? A gente sabe, por exemplo, o Vietnã, que até alguns anos atrás ninguém construiu uma granja maior de 500 fêmeas, hoje já existem os projetos de 4 ou 5 mil fêmeas. Tá? Países como a Rússia, tá? Que eram todas as granjas pequenas, muita suinocultura assim, está sendo comum a construção de granjas maiores, de 5, de 7 mil fêmeas. O México é um país um pouco diferente, que por questões diversas, desde segurança pessoal, tá? Preço de disponibilidade de água, todos esses aspectos, as granjas são muito maiores. 10, 12, 15 mil fêmeas. Já nos Estados Unidos, hoje em dia, dificilmente alguém constrói uma granja menos de 2.500 fêmeas. Não digo que alguém não constrói, mas dificilmente, empresa nenhuma vai construir. Tá? Mas o mais comum hoje é entre 5 e 7 mil fêmeas. O que a gente sabe, Neto, que em termos de custo, quando você dobra uma granja, a nível americano, você diminui o custo do leitão de 1,3 a 1,4 dólares. Tá? Então, se você tem uma granja de 1.000 e você faz ela de 2.000 fêmeas, tá? O custo do leitão produzido, ele acaba ficando aí mais ou menos $1,40, $1,50. Tá? Se você tem uma granja de 2.000, você passa para 4.000, você também vai dobrando esse... E a gente pensa que isso é pouco dinheiro, tá? Mas se você construir uma granja hoje de 5.000, ou vamos supor, de 4.000, ou uma granja de 8.000, e que você tem um custo aí de redução do custo do leitão de $1,30, $1,40 por leitão, por fato de ter construído uma granja maior, isso em termos operacionais, tá? Não contando o custo inicial da infraestrutura, de instalação e assim por diante. Granjas maiores você consegue diluir o custo o investimento inicial, de infraestrutura, de construção, e também você consegue diminuir depois o custo operacional. Por exemplo, o gerente é o mesmo, uma granja de 2.000 e uma granja de 5.000. Tá? O chefe de setor é o mesmo. Tá? Então pode ser que até ele receba aí 10, 15, 20% a mais, mas não é porque você saiu de 2.000 e foi para 4.000 que o gerente vai receber o dobro, que o chefe de setor vai receber o dobro e assim por diante. Tá? Todos os custos referentes a transporte são os mesmos. Tá? E um outro aspecto, por que as granjas estão sendo construídas maiores, sítio 1, é porque todo mundo quer ter um grupo de animais, uma quantidade de animais suficiente para ir para um sítio 2 ou um sítio 3, um sítio de desmame e engorda, tá? Que você tem simplesmente uma semana de variação de idade máximo. Tá? Porque quando que a gente diminui o número de fontes, origens, tá? E quando que a gente consegue fazer uma povoação de um engorde, de uma unidade de engorda, com menor variação de idade, os efeitos, os problemas sanitários são muito menores. Com esse negócio de antibióticos e não mais utilizar antibiótico na recria, na engorda, tá? Esses aspectos cada vez mais têm mais peso, ou seja, menos origens, se possível uma só origem. Tem uma granja, por exemplo, de 7 mil fêmeas, te dá 4 mil animais por semana, desmamado, que dá para, por exemplo, encher uma engorda, 2 engordas, ou uma engorda de 4 mil animais, ou uma engorda de 2.000 e poucos animais. Tá? O Piva,
Concordo totalmente. Unidades maiores me proporcionam ganho operacional, diluição de custo, ganho logístico, da operação como um todo. Mas a pergunta agora, isso traz alguma implicação em relação à biossegurança e se teríamos aí, ou se já se fala de uma limitação de tamanho de um sítio 1? Falar assim, o máximo seria esse tamanho aqui. O fator negativo, quem tem 10 mil fêmeas, dificilmente vai colocar 10 mil fêmeas num só lugar. Agora, uma empresa que tem 100 mil, construir uma granja de 10 mil também não é tanto um problema, porque se acontecer qualquer coisa, você não está perdendo 100%, afetando 100% da produção. 10%. Você está afetando 10%. Sim. Então, tudo isso aí é levado em consideração. Tá? Ou seja, lógico que quanto maior a granja, mais coisas você vai agregando em termos de biossegurança também. Você pode procurar um terreno maior, um terreno que oferece maiores condições de isolamento. Você pode investir em, por exemplo, porque você colocou mais matrizes, aquilo que o custo que você diluiu, você investe em filtros. Então, todos esses aspectos aí são levados em consideração. Tem muita gente hoje que tem uma granja de 1000 fêmeas que está fechando essa granja, tá? E junta um grupo e faz uma granja, faz uma granja de 5 mil, mesmo que ela não seja manejada por nenhum dos donos, dos investidores. Mas você tem um ganho considerável, principalmente porque você tem animais de uma só origem, principalmente porque você tem animais de uma só idade e principalmente porque você consegue produzir por um leitão mais barato. Tá? Qual que é o limite? Tudo depende do tamanho da empresa. Se eu vou fazer uma de 5 mil, de 7 mil, de 10 mil. Em termos de dizer o seguinte, porque é uma granja de 10 mil, os resultados vão ser piores? Tá. Tem granja de 10 mil fêmeas, de 12 mil fêmeas com resultados tão bons quanto uma granja de 2 mil. Tá? Tudo depende do nível de pessoas, da qualidade das instalações, assim por diante. Dizer que uma granja uma granja de 10 mil vai ter mais caminhões chegando na granja, sim, vai ter mais gente, vai ter um maior número de animais que expõem ao maior risco. Sim, tem, mas também se investe muito mais. Tá? Então, é um balanço, tá? É uma coisa que tem que ser balançada. Dizer o seguinte, não, uma granja de 10 mil fêmeas vai ter menos risco do que uma granja de 2 mil, tudo depende também de onde é que ela está localizada. Tá? E como é que são as medidas de biossegurança. Tá? Eu prefiro uma granja de 10 mil com ar filtrado e bem manejado, do que uma granja de 2 mil sem ar filtrado e sem, por exemplo, numa região de alta densidade de suínos. Tá? Então, o tamanho da granja está bastante em relação ao tamanho à localização da granja, em relação ao risco que ela tem, em relação ao tamanho da empresa. Tá? Ninguém quer colocar todos os ovos numa cesta só. E em relação aos problemas sanitários que tem na região. Tá? Digamos o seguinte, nós precisamos construir granja de 15 mil? Eu acho que não. Eu acho que uma granja de 7 mil, 8 mil já dilui bastante os custos, te dá um volume de produção suficiente para você fazer lotes grandes para encher principalmente nos Estados Unidos, que dificilmente você encontra engordas com mais de 4.800 animais. 4.800 é um número bastante, o número máximo, tá? Que isso você faz com uma granja aí de 8 mil fêmeas, tá? Ter esse número semanal, né? Tá. Concordo totalmente, Piva. Nessas unidades maiores, você acredita que a adoção de autorreposição desse plantel, de uma reposição interna do plantel reprodutivo, seria uma estratégia relevante aí para mitigar risco de introdução de novas doenças na unidade produtiva? Se deve ter autorreposição, eu acho que eu digo depende. Tá? Depende porque se é uma empresa que tem 100 mil fêmeas, ela não vai ter, por exemplo, 10 e as granjas são de 8 mil, digamos. Ela não vai ter 12 ou 13 granjas, todas elas com núcleo interno. Tá? Coloca em uma unidade Coloca uma unidade, aí transfere os leitões no desmame. Tá? Mas está na mão dela, né? Mas isso está nas mãos da empresa. Agora, uma empresa, uma granja como
uma granja de 8.000 fêmeas, que é uma granja única, de um proprietário único, sem dúvida que eu colocaria a autorreposição. Tá? Ou, digamos o seguinte, uma empresa que tem 3 granjas. Tá? Uma das granjas fazer... E o que é mais comum hoje em dia nesse projeto, que mesmo que não tenha autorreposição interna, a reposição entra a cada 5 semanas ou 4 semanas com leitoinhas desmamadas. Tá? Não tem esse negócio de introduzir, e eles não entram direto, passa por uma quarentena, que a quarentena muitas vezes até ela é anexa à instalação, só que ela é com fluxos completamente separados. Independente. Independente, banheiro, pessoal do que vai... por exemplo, uma granja de 8.000 fêmeas, se vamos pensar que ela precisa de 4.500 leitões de reposição, vamos pensar que ela receba 6.000 leitoinhas. Se ela receber, que isso, se for dividir por 12, seria 500 leitoinhas por mês. Tá? Tem uma creche que recebe essas 500 leitoinhas por mês e que quando que eles chegam, faz os diagnósticos de rotina. Ninguém introduz animal numa granja sem fazer diagnóstico. Vai pela quarentena, faz o diagnóstico. O laboratório nos Estados Unidos é muito mais utilizado do que é no Brasil. Tá? E isso tem trabalhado. Agora, tem muita granja também. A gente sabe que ter autorreposição tem grandes benefícios na parte principalmente na parte sanitária. Talvez alguns riscos na parte genética, porque se você não tiver uma equipe treinada e o pessoal começa a cobrir uma fêmea pura, uma fêmea cruzada como sendo uma fêmea pura, e reporta e começa... Tem esses dilemas. Lembre-se que nem todas as pessoas que trabalham numa granja sabem ler ou têm conhecimento de tudo. Tá? Então, erros acontecem. Tá? Então, mas eu diria como regra, cada vez tem mais granjas que fazem a sua própria autorreposição. Quem não faz, recebe leitoinha no desmame a cada 4, 5 semanas. Isso está bem consolidado, principalmente no mercado norte-americano, e de receber leitoinhas jovens, né? Desmamadas ou no máximo aí com 60 dias de idade. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma realidade diferente, recebendo animais já com 100 quilos, 90, 100 quilos de peso vivo, mas já percebemos também uma movimentação nesse sentido, Piva, de buscando animais mais jovens para ter uma melhor adaptação, também introduzindo via quarentena. Então, percebemos um movimento no Brasil também nesse sentido para salvaguardar a questão de sanidade, de saúde do rebanho. Eu te diria nessa linha aí que Pierce pesa bastante na forma como introduzir os animais. Tá? Se são leitoinhas de 23, 24 dias, ou se são leitoinhas de 25 quilos, ou se são fêmeas selecionadas. São raros as granjas hoje nos Estados Unidos que introduz leitoa selecionada ou seja, que a empresa pega a leitoa selecionada para colocar dentro da granja, para cobrir. Assim, normalmente, eles têm a própria produção, a maior parte do sistema. Mas a gente tem que pensar que 70% da produção, 75% da produção está na mão de 40 produtores. E esses 40 produtores têm muito mais do que uma granja. Tá? Então, eles têm a multiplicadora deles, eles produzem sua reposição e eles transferem as leitoinhas normalmente no desmame. Tá? Agora, tem também essas grandes empresas que contratam um produtor que tem uma granja numa região bastante isolada e que recebe toda a produção que essa granja produz. Tá? Então, a multiplicadora ela está na mão de terceiros, porque esse terceiro ele tem a granja localizada num ponto muito melhor, seu ponto de segurança. Tem empresas, por exemplo, você tem uma empresa em Iowa ou em Minnesota, ou esses estados que têm muita densidade de suínos, ou Norte Carolina do Norte, eles contratam alguém que está fora dessa região de alta densidade, principalmente pelo aspecto de sanitário, de biossegurança. E recebe todas as leitoinhas e aí cada um já tem o controle da leitoinha aí para frente. Né? Tá. Maravilha, Piva. Eu gostaria de te agradecer imensamente por estar aqui conosco novamente, compartilhar do seu conhecimento e do seu tempo conosco. Meu muito obrigado. Prazer é meu, Neverton, poder participar e estar com vocês.
Obrigado a você que dedicou mais um tempo sua atenção para estar aqui conosco. Espero que a gente tenha compartilhado e acrescentado algo que possa levar para o seu dia a dia e assim melhorar a performance da sua unidade produtiva. Muito obrigado.